E agora vamos com a nossa primeira entrevista dessa segunda-feira. Vamos falar aí do Junho Vermelho. Junho Vermelho é o mês dedicado à doação de sangue no Brasil, que desde o início da pandemia apresentou uma queda de aproximadamente 20%. E embora essa porcentagem não tenha refletido no desabastecimento do estoque, já que o isolamento e a Covid-19 fizeram que muitas cirurgias eletivas fossem canceladas, os hemocentros de todo o país sempre precisam de doações. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Lucas Campos. Ele é médico plantonista em banco de sangue. Lucas, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouquinho aí desse Junho no Vermelho. É importante a gente conscientizar a população, os nossos telespectadores, quem nos acompanha neste momento. Gostaria que você começasse falando um pouco dessa campanha. Tudo bem, querido? Obrigado pelo convite. Olha, esse é um tema importantíssimo. Realmente é necessário que a população preste atenção numa campanha de doação de sangue cuja grande finalidade é, de fato, salvar vidas. Só para lembrar, a cada doação de sangue que a gente faz, a gente consegue salvar 4 vidas diferentes. Então, naquele hemocomponente que a gente separa ali, um pode precisar da hemácia, o outro pode precisar da plaqueta. A gente consegue salvar diversas pessoas diferentes. E esse mês de junho, agora que nós encontramos, estamos quase finalizando aí, foi um mês escolhido para homenagear essas campanhas, por isso chamado, então, de Junho Vermelho, fazendo aí relação com a cor do sangue. Legal, doutor. É importante a gente abordar, né? Qual que é o risco das baixas nas doações de sangue, né? Num período tão difícil como esse que nós vivemos, de muito isolamento, de pandemia. O que isso pode acarretar? Olha, um dos grandes problemas de você fazer o isolamento, é claro que quando a gente fala aqui de Covid-19, não tem dúvida que fazer isolamento social é e sempre será uma medida eficaz para o combate de pandemias, principalmente virais de transmissão respiratória. Agora, é claro, como tudo na vida, isso tem consequências também. Quando a gente fala de doação de sangue especificamente, a gente sabe que diminui demais o número de pessoas que se sentem à vontade de sair de casa e ir até um hemocentro doar. E qual é a repercussão disso? Como você mesmo falou muito bem na introdução, isso vai diminuir o estoque e vai atrapalhar o abastecimento de diversas pessoas que estão necessitando. E dentre essas pessoas que precisam de sangue, existe lá aquele paciente idoso que foi perdendo sangue devagarinho e que está com uma anemia leve, que pode esperar ali alguns dias, algumas semanas, beleza? Mas tem também, de outro lado, aquelas pessoas que têm sangramentos agudos, que têm grandes hemólises, que estão perdendo sangue e que, de fato, se não tiverem aquela transfusão, irão a óbito. Então, respondendo bem direto a sua pergunta, o risco disso pode ser, inclusive, de alta gravidade. Pessoas podem morrer por falta de doação no banco de sangue. É importante a gente fazer esse apelo, né? Porque em tempos de pandemia, os estoques aí, eles ficam mais baixos. Doutor, o senhor acha que as pessoas têm um certo medo de doar sangue por estarmos numa pandemia, medo de contaminação da Covid-19? Eu gostaria que o senhor esclarecesse o nosso telespectador. Existe risco de doar sangue e pegar a Covid-19, doutor? Olha, essa pergunta ela é bem interessante. É claro que quando a gente fala de risco, eu estaria mentindo se eu dissesse que é 0%. Porque vamos pegar um exemplo aqui um pouco mais exagerado. Se você perguntasse, existe risco de contrair Covid-19 ao pular de paraquedas? A gente pensa, olha, grandes altitudes, não deve ter vírus lá, alto movimento. Provavelmente não. Mas tem que lembrar que, quando eu falo de pular de paraquedas, eu precisei sair da minha casa. Eu pego o elevador, eu seguro em maçanetas, eu entro em contato com outras pessoas. Então, eu fiz um exagero aqui para a gente falar o seguinte, que risco, o mínimo sempre existe, porque a gente não consegue, infelizmente, teletransportar daqui para salas de doação. Agora, quando a gente fala de risco-benefício, eu acho que é essa que tem que ser sempre a discussão em qualquer aspecto da vida, é disparado que o risco é surrealmente pequeno quando a gente compara com, de fato, doar sangue e os benefícios que isso traz. Por quê? Porque todo o preparo do ambiente, ele foi pensado nisso. Você pode reparar que em qualquer banco de sangue, você tem o isolamento social. Você não tem diversas pessoas, uma sentando do lado da outra. Você tem o uso de álcool gel ali à disposição livre. Tem tanto na sala da recepção, quanto na sala da coleta, quanto na sala do lanche. Todos os profissionais estão com cuidado redobrado. Não entra ninguém e não trabalha ninguém ali sem máscara. Então, é claro que o risco, ele existe, ele é muito pequeno, mas existe.
mas eu deixo muito claro que essa mensagem não é para ter esse medo. O risco é muito baixo e a probabilidade de você salvar alguém é de 100%. Então, eu encorajo todos vocês a doarem sangue, lembrando sempre do cuidado de, ao sair de casa, higienizar bem as mãos, usar máscara e o isolamento social. Agora, doutor, outro fator que é interessante, né? Quando a pessoa é elegível, né, a doar sangue, qual que é o perfil que é necessário para que eu possa doar sangue? E eu entro num outro contexto, né, depois que o senhor responder essa pergunta, o que a gente pode fazer aí para incentivar a doação de sangue? Boa. Excelente pergunta. Querido, me desculpa, eu não perguntei seu nome, eu não prestei atenção. Guga Você pode me Mendonça. lembrar, por favor? Guga Mendonça, doutor. Opa, Guga, maravilha. Essa pergunta foi muito boa. Na verdade, infelizmente, a gente tem alguns pré-requisitos. Eu digo infelizmente porque o ideal seria, olha, pode doar qualquer um, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter alguns pré-requisitos aí que precisam ser respeitados. Porque quando a gente fala de um ato solidário, é claro que o objetivo é você ajudar o outro. Mas a partir do momento que você vai ajudar o outro, mas você se prejudica, para de fazer sentido. Então a gente não pode pegar pessoas que se prejudicariam ao doar sangue. E também não pode pegar pessoa que prejudicaria outros ao doar sangue. Então a gente tem alguns pré-requisitos para serem respeitados. Por exemplo, o peso. Você tem que ter um peso aí acima de 50 quilos. A idade é importante, então entre 16 e 69 anos. Um dado importante aqui, um detalhe, é que se você tiver entre 16 e 18 anos, você precisa de um termo de consentimento, de uma autorização. E se você tiver acima dos 60 anos, lembra, o limite é 69, mas se você nunca tiver doado a partir dos 60 anos, você não pode doar. Então, se você já doou antes, alguma vez na vida, e tem 69 anos, você pode doar. Mas se for a primeira vez acima dos 60, aí não. E tem outras contraindicações também. Não pode ter uma doença sistêmica autoimune, então, por exemplo, diabetes tipo 1 com o uso de insulina. Existem alguns remédios que, se a gente estiver tomando, é bom que espere um tempo para doar depois. Então, tem algumas questões que a gente tem que estar atento. Mas, principalmente, idade, 16, 69, e peso acima de 50 quilos. E respondendo a sua pergunta do que a gente pode fazer para estimular esse ato solidário, não era isso? Exato. Olha, existem várias formas, né? A gente está agora em 2021 e o principal meio hoje em dia, principalmente nessa pandemia, é a divulgação por meio de redes sociais. Não só isso, né? O próprio Instagram, Facebook, tudo mais, mas a televisão, o rádio, o próprio ato que a gente está aqui nesse momento agora, às 8h30 da manhã, conversando sobre doação de sangue, por meio de uma entrevista em que as pessoas vão ser notificadas sobre esse assunto. Isso é uma forma excelente da gente conscientizar a população, deixando claro para ela a real significância que é doar sangue, isso é real importância. Então, eu diria a conversa, a divulgação e a conscientização. E a gente faz isso principalmente através de meios sociais. E o mais bacana, Guga, é que nada disso, tudo isso que eu falei por alto aqui, né, dos contraindicações de doação, do que você tem que ter, nada disso precisa ser memorizado. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, basta você entrar em qualquer site, de qualquer hemocentro, que tem todos os dados para o doador lá. E se você quiser ligar para lá e tirar dúvida, eles funcionam, o próprio hematologista associados, que é onde eu trabalho, funciona de segunda a sábado, de 8 às 4. Então é um grande tempo aí, você pode tirar qualquer dúvida e todo mundo vai estar à disposição em responder de forma pronta. Outro fator interessante, doutor, e você fez a observação, porque pessoas com mais de 69 anos não podem doar sangue, porque afinal, né, a expectativa de vida do brasileiro cada vez mais aumenta, tirando essa pandemia aí, que com 500 mil mortos com certeza a gente vai ter uma queda na expectativa de vida, isso é natural, porém a gente tem aí idosos com 80 anos, né, naquele popular vendendo saúde, por que eles não podem doar? Isso é uma questão, na verdade, Hugo, de segurança, né? Não é que, meu Deus, se uma pessoa de 77 anos doar, já era, ela vai passar muito mal, isso vai ser uma ameaça à vida. Nem sempre vai ser assim. Mas, por uma medida de segurança, a gente coloca ali um limite etário e que, como você mesmo falou, eu acho bem provável que isso mude ao longo do tempo, em breve, mas a gente coloca ali como uma medida de segurança, por quê? Porque quando a gente fala de doação de sangue, o que é isso, né? É a gente tirar o sangue de alguém e passar para uma outra pessoa. E quando a gente fala de tirar o sangue de alguém, por que ela não fica anêmica quando você faz uma doação de sangue? Primeiro, porque você tira uma quantidade
baixa. E segundo, porque a gente tem a medula óssea, que nada mais é do que a fábrica de sangue, ela que produz hemácia, plaqueta, leucócito. E uma pessoa mais idosa, ela tende a ter uma medula mais cansada. Então, você submeter a diversas doações de sangue, uma pessoa, vamos exagerar aqui, de 85 anos, olha, o risco dela sair do hemocentro passando mal é alto. Então, não vale a pena fazer isso. Você vai estar ajudando alguém para prejudicar um, aí perde o propósito de um ato solidário. Mas sim, acredito que isso vai aumentar, vai expandir daqui para frente, que a gente está vendo aí pessoas de 90 anos muito melhor fisicamente do que eu aqui, de 27. Agora, doutor, outro fator que é importante, né? Quem não pode fazer a doação de sangue, é importante também esclarecer pessoas que têm alguma doença aí e quais que barram, né? Quais as doenças, quais as comorbidades que elas barram a doação de sangue. Olha, existem alguns fatores, Guga, que são temporários. Por exemplo, olha, eu estou tomando um remédio específico aqui para uma condição psiquiátrica, mas daqui a alguns meses eu vou parar de usar. Beleza, então, para esse remédio, você espera um pouco para doar sangue. Existe uma portaria que rege isso não são os médicos que escolhem, não é o banco de sangue que escolhe. Às vezes, até a gente não sabe de cor e precisa checar na portaria lá qual o remédio especificamente que aquela pessoa está usando. Então, existem fatores de risco que são temporários e existem fatores que são definitivos. Vamos trazer alguns exemplos aqui. A pessoa está grávida. É um fator temporário. Durante a gravidez, não é bom que ela seja um candidato à doação de sangue. Olha, eu acabei de ter um filho, fiz o parto agora. É bom que espere 90 dias para doar. Aborto, a mesma coisa. A amamentação também é um fator temporário. Relação sexual com um parceiro novo e que foi desprotegido. É bom que espere também 6 meses. O uso de bebida alcoólica. Olha, eu fui numa festa ontem e bebi demais. Hoje não posso doar sangue, tenho que esperar 12 horas. Algumas cirurgias. Então, são muitas condições e qualquer dúvida, basta você ligar para o banco de sangue e falar, olha, eu tenho a doença tal, eu posso doar sangue? Eles vão responder ou na hora, ou vão checar ali na portaria rapidinho e vão te trazer essa resposta. Agora, quer ver um exemplo de uma doença, como eu falei no início, que é contraindicado para sempre, porque é uma doença que não tem cura, as doenças autoimunes sistêmicas. Existem algumas doenças que o nosso próprio sistema imune está lutando contra as nossas próprias células. Então, a gente tem muito anticorpo circulante, muito leucócito, muita célula imune do sistema imunológico que está combatendo a nós mesmos. Então, esses pacientes com doenças autoimunes sistêmicas, como, por exemplo, diabetes tipo 1, vitiligo, eles não podem doar sangue para o resto da vida. Tá? E é mais, como eu falei, existem alguns fatores que são temporários. A própria tatuagem, por exemplo, por medo de uma agulha potencialmente contaminada, a gente espera ali um determinado tempo. Então, tem várias coisas. Qualquer dúvida que tiver, basta olhar no site ou ligar para o hemocentro que eles vão tirar. Agora, doutor, eu não vou me recordar qual que era a taxa que estava alta, mas uma vez o médico falou, olha, vai doar sangue que essa taxa, ela estabiliza. Quer dizer, ela faz bem, se não me engano, alguma coisa ligada ao ferro, etc. Ela faz bem também a doação de sangue para pessoas aí que, de repente, têm alguma alteração? Boa. Existem alguns estudos que mostram o benefício da doação de sangue. Como eu falei, a gente tem a medula óssea e ela está constantemente produzindo sangue. A hemácia, ela tem uma validade, né? Ela dura ali mais ou menos 80, 120 dias. Então, o próprio sistema imunológico, o próprio baço, ele já remove aquelas hemácias mais velhinhas e a medula óssea produz hemácias novas. O ato de doar sangue, você está renovando esse sistema, você está colocando sangue mais fresco, hemácias mais novas na periferia. Isso tem uma questão positiva envolvida aí. Além do risco cardiovascular também. Existem alguns estudos que mostram que o funcionamento do coração, dos vasos sanguíneos, ele melhora com doações de sangue. Então, assim, de um lado, é fato que a gente ajuda muita gente e, de outro lado, a gente tem um benefício em relação à saúde aí. Então, olha, fica óbvio para mim que não tem motivo para a gente não doar sangue. Agora, doutor, existe muita preocupação nas pessoas que vão doar sangue. Eu vou sentir alguma coisa, eu vou ter algum efeito depois, eu vou sair, ter sensação de desmaio, fraqueza. Como é que funciona isso, doutor? Olha, Guga, boa pergunta. Isso, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente estuda cirurgia, tem tempo que eu não leio cirurgia, inclusive, né, que eu sou clínico, mas quando a gente estuda cirurgia, a gente aprende que num paciente que está sangrando agudamente, para que gere sintomas reais, ou seja, ele realmente começar a passar mal por uma falta de sangue, a gente precisa aí de mais ou menos 750 ml. Então, 750 ml, a partir disso, que a gente, de fato, começa a se sentir de verdade. Quando a gente doa sangue, a gente não doa isso tudo, é bem menos, é 400 e tanto, 500 ml no máximo.
Então, o ato de doar sangue per si, ele não é para gerar fisiologicamente uma coisa real ali de uma sensação de mal-estar. Mas o nosso corpo, muitas das vezes, ele pensa, olha, eu estou perdendo sangue. Ele não entende que ele está doando para um ato solidário. Ele pensa, olha, eu estou perdendo sangue. E existe uma ativação do sistema nervoso autônomo que pode gerar algumas sensações. Mas essas coisas são mínimas. É aquela sensação ali de ficar um pouquinho tonto, de suar um pouco frio, de ter a sensação de que a pressão baixou. Mas, primeiro, que isso não acontece em todo mundo e que, quando acontece, é muito leve. Na pior das hipóteses, eu digo como plantonista de banco de sangue, o máximo que a gente teve que fazer ali é administrar um sorinho na veia. Não precisou de remédio, não precisou de internar, nada disso. Então, assim, eu estou colocando aqui, como você perguntou, os riscos da doação de sangue. Mas, no geral, não acontece absolutamente nada. A pessoa doa, sente uma mínima picadinha de agulha, não dói, de verdade não é algo que doa. A pessoa vai ali, toma seu lanche, vai embora com a consciência leve de ter ajudado o próximo. Interessante esse aspecto, doutor. Agora, outra coisa que gera muita dúvida em relação à doação de sangue existe algum horário específico? É bom que eu vá de manhã, de tarde? Geralmente as pessoas têm o hábito de ir de manhã. Faz alguma diferença, doutor? Olha, você deve ir no horário de funcionamento do banco de sangue. O que importa é doar. Agora, se você quiser escolher um horário específico, é sempre bom que você pense em duas coisas. Na verdade, a primeira delas é estar descansado. Então, olha, 8 horas da manhã quando abre o banco de sangue. Mas ontem eu fui dormir às 4. Não recomendo que você vá doar às 8 horas da manhã. Então, estar descansado é um ponto muito importante e não estar em jejum, tá? Então, por quê? Lembra dessas manifestações raras que acontecem para algumas pessoas quando doam sangue? Elas podem sair dali se sentindo um pouquinho tonto, um pouquinho fraco. Isso fica mais comum se você estiver num jejum prolongado. Como há 15 horas e vou resolver doar sangue agora. Aí, realmente, a chance de você passar um pouco mal ali é maior. Então, o que eu recomendo fortemente é estar descansado e não estar em jejum. Agora, um asterisco que eu coloco ali no não estar em jejum é evite consumir alimentos muito gordurosos 3 horas antes da doação, tá? Então, você se entupir ali de fritura, de gordura e menos de 3 horas depois de doar, isso não é legal, porque o sangue vai ficar ainda mais gorduroso, isso é prejudicial. Então, só esses dois adendos é importantes. Mas, 8 às 16 é o horário de funcionamento geral dos bancos, não todos, mas pelo menos os que eu conheço, é o horário perfeito para você doar, quando você puder. Doutor, outro fator interessante é o doador que teve a Covid-19, ele deve esperar quanto tempo para doar sangue e, se dependendo do quadro, se for um quadro mais grave, isso pode impossibilitar a pessoa da doação? Boa pergunta, Guga. Na verdade, a gente tem duas discussões aí. Eu não sei nem se eu estou dando um spoiler aqui para uma possível próxima pergunta, mas a gente tem aquela pessoa que teve Covid-19 e a gente tem uma pessoa que foi vacinada para Covid-19. E tem aquele cara ali no meio do caminho também, que não teve a doença, mas teve contato com uma pessoa próxima que positivou lá o PCR para a Covid-19. Então vamos lá, esses 3 cenários diferentes. Alguém que teve a doença, alguém que entrou em contato com o doente e alguém que se vacinou para a doença. Quem teve a doença, é importante você aguardar 30 dias, tá? Então, olha, eu tive Covid, eu posso doar depois de 1 mês. Beleza, 30 dias. Agora, eu não tive Covid, nem sintoma eu tive, mas eu tive contato próximo com meu pai, que mora comigo e teve Covid comprovado há pouco tempo. Beleza. Então, você tem que considerar aí um período de 14 dias. Então, 2 semanas, se você teve contato com alguém, para garantir ali que de fato você não está um assintomático, uma pessoa que teve a doença que pode passar para outra. E aquela pessoa que já foi vacinada, aí tem um adendo importante. Existem vacinas e vacinas, aqui no Brasil tem várias disponíveis. Então, para não ficar muito nesse campo de decoreba, memoriza assim, 7 dias, tá? Porque, na verdade, são de 2 a 7 dias. Coronavac, por exemplo, são 2 dias. Então, você tomou Coronavac, daqui a 48 horas você pode doar sangue. Mas tem outras, como, por exemplo, a AstraZeneca, que são 7 dias. Então, ficou na dúvida, não lembro qual foi a vacina que eu tomei, aguarda 1 semana. Então, recapitulando, se você teve Covid, 30 dias. Teve contato com alguém, 2 semanas. Teve vacina, 2 a 7 dias. Doutor, teve vacina não, né? Foi vacinado. Diga. Doutor Lucas, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Foi muito esclarecedor aí o nosso bate-papo e a gente tem que incentivar aí as pessoas a doarem sangue, não é mesmo?
Obrigado, Guga, que eu agradeço. Fenomenal essa iniciativa de vocês. Que bom que a gente conseguiu conversar aí antes da finalização do mês de homenagem à doação de sangue. E realmente, pessoal, isso é de extrema importância. Eu encorajo cada um de vocês a fazer esse ato solidário. É crucial que a gente pense no próximo, e a quantidade de pessoas que estão precisando de doação de sangue é enorme. Desculpa, de transfusão de sangue é enorme. Então, doe sangue e muito obrigado pelo convite aí feito, Guga. Muito obrigado.